Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MAXR11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta para nós, você conhece o MAXR11? Não confundir com o MXRF11, não tem nada a ver um fundo com a outra, não tem nada a ver uma gestora com a outra. Você conhece esse fundo? Você sabe em que ele investe? Você investiria nesse fundo? O seu comentário, o seu engajamento é muito importante para o crescimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira para essa massa brasileira que precisa de informação. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês me ajudam imensamente. Por favor, se inscreva no canal, ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Estamos quase chegando nos 1.500 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês. Temos uma novidade no canal. Antes da novidade, a gente almeja alcançar 2.000 ou quem sabe 3.000 até o final do ano. Acho que os 2.000 está bem perto aí, então pode ser que a gente alcance 3.000 aí até o final do ano. A gente tem uma novidade no canal que é o botão Seja Membro. Esse botão Seja Membro, a gente tem 3 níveis de membro. O primeiro nível é bem baratinho mesmo, não custa nada para vocês e vocês ainda vão me ajudar muito financeiramente. Eu pretendo comprar um microfone com mais qualidade, isso custa dinheiro. Eu pretendo comprar uma câmera, isso custa dinheiro. Então, se você quiser nos apoiar financeiramente, você tem a opção do Seja Membro. Para você, os valores podem ser irrisórios, mas para a gente vai fazer uma extrema diferença. Se quiser nos apoiar, agradeço de coração. Esse vídeo eu já iria fazê-lo, mas foi uma sugestão do nosso inscrito Diego Galax. Ele é muito ativo no canal recentemente. E agradeço de coração. Ele pediu assim, ó: Amu, poderia falar do MAXR11? Parabéns pelos vídeos, obrigado pelo elogio, de muito fácil entendimento, rumo aos 5K. Obrigado também aí pelo incentivo aí, muito obrigado mesmo. Vamos lá saber a respeito desse fundo imobiliário? Vamos lá. Esse fundo imobiliário, apesar de shopping, atualmente eu reputo que esse fundo é somente varejo. É um novo setor aí chamado renda urbana, que eu acredito que num curto prazo ou médio prazo, coisa de 6 meses, 1 ano, no máximo 2 anos, vai ser aí um novo boom, como se fosse na época que era shopping. Eu acho que vai ser um setor muito promissor do nosso mercado. Esse fundo ele é antigo na bolsa, ele foi lançado em 2009 e na época foi lançado a base de R$52. É um fundo que eu não acompanho, eu não tenho esses dados aí para acompanhar direitinho, então é o segundo vídeo que eu trago para o canal. Atualmente a gestora é a BTG, ele tem como mandato renda e tem uma liquidez muito baixa. Então aqui é um dos pontos negativos do fundo. Se você precisar, nós como pequenos investidores, a gente consegue entrar no fundo desse tranquilamente. Mas se você for movimentar ali algo em torno de 15, 20 mil para cima, talvez você já encontre dificuldade para entrar e sair do fundo. Então um ponto de atenção que tem que ter é essa liquidez do fundo aí. Os usuários do site dão nota 4 de 5 para esse fundo, ele não tem represtação no IFIX, é considerado um fundo pequeno e é um fundo que conta com 1 milhão de cotas em 1 milhão e 100 cotas. O mercado não está gostando do fundo, está batendo muito nele. Como assim? Ele está sendo negociado a um PVP de 0,74. O que isso representa? Isso representa 26% de desconto. Como assim, Amu? Ora, esse é um fundo que tem como patrimônio 132 milhões, só que o mercado só aceita pagar por esse fundo 98 milhões. Então aqui, ó, é como se você tivesse a possibilidade de comprar uma nota de R$100 por R$74. Ó, o fundo vale R$117 e o mercado está pagando por ele apenas R$87. Tendo o mês 8 como referência, é um fundo que conta com apenas, que é outro ponto negativo, 3.450 cotistas. Quanto maior o número de cotistas, isso ajuda na liquidez do fundo também, tá? Vamos à frente. A gente viu lá que lá atrás o fundo foi lançado na base de R$50. Não sei quais os motivos que geraram esse fundo ter um patrimônio tão elevado, né? Lógico que não tem como a gente ter com exatidão se isso foi por meio de dobrar o valor das cotas ou se realmente, porque é muito difícil ter uma valorização tão grande assim, apesar de ser um fundo muito antigo. Então ele, quando foi lançado lá atrás, ele era negociado na faixa de R$60, apesar de ter sido lançado na faixa de na faixa de 50, ele era negociado próximo a R$60 ali, ó, durante um bom período. Teve um boom nas suas cotas a partir de 2016 até 2019, o mercado estava muito aquecido. Então esse fundo chegou a ser negociado
a R$ 120. Contudo, a gente vê que seu patrimônio já está na faixa de R$ 115 mais ou menos. Então, durante um período aqui, ele chegou a ser negociado acima do seu valor. Veio o momento pandêmico, jogou as cotas do fundo lá para baixo, abaixo do seu VP. O fundo deu uma recuperada, contudo, ele vem no momento de queda agora novamente, sendo negociado novamente abaixo do seu VP. Nesse ponto, por estar sendo negociado abaixo do valor patrimonial, pode ser uma oportunidade nesse sentido. O fundo conta com 8 imóveis, e é imóveis assim, com lojas de rua mesmo, é um renda urbana atualmente. Vamos à frente. Aqui a gente observa o seguinte, é um fundo que ele paga alguns valores extraordinários, mas, assim, ele pagou, né, algum valor extraordinário aqui, ó, de R$ 1,45. E eu quero até mostrar como o mercado é rentista e imediatista. E as pessoas fazem um movimento muito atrasado. Muitas pessoas compram um fundo só pelo yield e não sabem o que estão fazendo. Então, o que é o comum do fundo entregar? O fundo entrega 60 centavos, teve uma queda, 59, voltou a entregar 60, aumentou ali para 70, então você vê que ele não tem regularidade das suas entregas, voltou a cair para 50 e pouco, caiu mais ainda para 54, 40, e aí olha o que acontece quando o fundo começa a entregar menos. Enquanto as suas receitas aqui, o que ele estava entregando, seus rendimentos estavam equilibrados aqui, ó, ele vinha com um patamar aqui interessante. Apesar de ter aumentado a receita, teve uma queda aqui nas cotações. A cotação caiu, continuou tendo queda. E aí, teve um aumento aqui, mas tudo mais ou menos estabilizado. Como o fundo começou a entregar menos, tem queda nas receitas aqui, ó, nas cotações. E aí, olha que interessante. O fundo vinha em queda nas suas cotações. Tá, ó, vinha caindo de 98 aqui, ó, 100, aí 92, 82, olha o quanto vinha caindo. Nesse mês aqui, continuou caindo, só que aí o fundo anunciou 1,45, olha para quanto que subiu as cotações, voltou a subir de novo para 87. Então o mercado, novamente, ele é assim, o público em geral, ele é muito imediatista, ele olha para aquilo e geralmente se posiciona depois do fato. Quantas pessoas não começaram a comprar aqui, ó, e aí elevaram a cota aqui, ó. Aí no outro mês a pessoa assim, entra achando que vai receber 1,45. Aí ele vê 60 centavos com tendência de cair para 50 ou permanecer nessa faixa, e aí a pessoa se desespera e aí vende com prejuízo as cotas. Então tome bastante cuidado, não compre apenas pelo yield que foi apresentado. Entenda em quem você está investindo, como o fundo que você está investindo faz dinheiro, como que esse ativo ganha dinheiro, que aí dificilmente você vai ser surpreendido com esses movimentos aí. Enfim, a última entrega do fundo, que representou 65 centavos, baseado nas suas cotas que estão bem descontadas, está com yield bem aceitável de 0,75. A gente observa que teve esse yield atípico aqui, ó, de 1,80, que modificou bastante aí a média do fundo, né? Modificou bastante, mas a gente vê que ele orbita entre 0,75, 0,60, 0,45 aqui, ó, que foi um yield baixo, agora 0,75, porque as cotas estão mais baixas, mas eu reputo que esse fundo atualmente ele deve estabilizar em torno de 0,60, 0,70 aí. Então, se ele continuar entregando 0,65, ele tem potencial aí para entregar algo em torno de 8%, acredito que seja normalidade. Como é um fundo que eu não acompanho, eu não sei o histórico dele, se pelo menos uma vez por ano o fundo vem cá e faz uma entrega fora da curva. Se isso ocorrer, aí o fundo tem condição sim de ter essa média de entrega de 9% aqui. Eu reputo que acima de 7, 7,5 já é um excelente yield para fundos de tijolo. Então, nesse ponto aqui é um ponto muito positivo do fundo aí. Ponto negativo, liquidez. Ponto positivo, tem um yield atrativo aí. Vamos à frente. Aqui a gente vai ler as informações aqui do fundo, porque o seu relatório ele é muito resumido, ele é muito compacto, tem poucas informações. Então eu vou despender um pouco do nosso tempo para a leitura aqui de informações do fundo. Vamos lá, ele fala o seguinte: objetivo e perfil do fundo. Se você vai investir nesse fundo, saiba em que ele está investindo, para depois não reclamar em que ele investe. Ó. Então, investimento em empreendimentos imobiliários por meio de aquisição de imóveis comerciais, ó, ou renda urbana, ou direitos a eles relativos, prontos ou em construção, ou outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais. Ó. Então é renda urbana mesmo, é loja de rua. Localizados em grandes centros comerciais, shopping centers, avenidas ou ruas de grande movimento, com finalidade de venda, locação, arrendamento, exploração do direito de superfície de unidades comerciais, ou seja, ele pode fazer qualquer coisa que lhe dê retorno financeiro. Ele pode comprar para vender, pode comprar para arrendar, para alocar, para explorar, então, bem interessante aí. Vamos à frente.
Aqui ele vem trazer informações macro. Ó. O setor de varejo, que corresponde ao perfil de ativos do fundo, é renda urbana, teve que lidar com a abrupta perda de receita devido ao fechamento das lojas, isso que ele está falando do momento macro, questão pandêmica. Ademais, a administradora manterá os cotistas e o mercado informado. Isso aqui é um grande ponto negativo, não negativo, né? Um grande ponto que trouxe um certo vacância e inadimplência para o fundo. Caso específico de pagamento da locatária do curso Exatas. Esse pessoal aqui desse cursinho, eu moro em Formosa, Goiás, que é próximo a Brasília, e esse curso aqui fica numa das regiões de Brasília, em Taguatinga. Então, do nada, o curso abandonou e saiu sem pagar. Então, esse curso está devendo o fundo imobiliário. Ó. Após tentativas amigáveis, o fundo está cobrando judicialmente os valores devidos da locatária, conforme aplicável. Assim, o que está lá no contrato, ele vai tentar executar e receber os aluguéis para trás aí. Agora é questão judicial mesmo. Esses são os meses que ocorre reajuste dos contratos. Ó. Então, janeiro, fevereiro e agosto são meses possíveis de aumento aí dos aluguéis, aí, dos reajustes. Atualmente, ó, o fundo conta com 88,8% alugado e 11% vago atualmente. É uma taxa aceitável, aqui 10%. Tem o setor de tijolos está sofrendo bastante. Então aí de 5 a 10 eu acho uma taxa até saudável e aceitável. Está começando a extrapolar os 10 ali, ó, dentro dos 11, mas é algo que eu reputo ser positivo. Por quê? A gente vê fundos aí com 20, tem um fundo que eu gosto muito e está em 30% de vacância, então 10 eu reputo ser uma taxa totalmente aceitável. Outro ponto positivo para o fundo. Da primeira vez que eu vi o relatório desse fundo, eu fiquei um pouco chateado com a demora na entrega dos resultados. E continua. Note o seguinte, ele fala que o informativo mensal de agosto, beleza, mas as informações são referentes a julho ainda, e nós já estamos em setembro. Isso aqui já deveria estar agosto. Se várias gestoras conseguem entregar, qual a dificuldade desse fundo entregar informações mais recentes, né? Então isso aqui é um ponto que para mim é negativo. O fundo demora a conversar com os cotistas. Aqui é a distribuição das suas lojas, ó, dos seus patrimônios. Então, com exceção dessa aqui, ó, que provavelmente é o Bom Preço de João Pessoa, todas as demais estão aí num limite aceitável. Então, de duas uma, ou o fundo precisa expandir, né? Porque isso aqui impacta muito nas receitas do fundo. Se esse supermercado Bom Preço abandonar esse imóvel aqui, ele vai impactar em 23% as receitas do fundo. Agora, um ponto negativo aqui que a gente tem que trazer, eu tenho que falar, é o seguinte. Primeiramente, eu queria fazer um disclaimer. Muito obrigado pelos comentários aí que vocês têm dito, porque eu tenho feito um tipo de análise crítica. Eu não tô nem aí para agradar ou ficar puxando o saco de gestor, apesar que tem uma que eu tô puxando muito o saco deles, que eu gosto, mas pelo menos assim, na minha visão, eles têm feito um trabalho muito bom mesmo. Mas eu não sou de ficar puxando o saco de gestora. Eu falo o que eu tenho que falar. Então aqui um ponto negativo, na minha opinião, é isso aqui, ó. Apesar dele ter diversificação dos seus imóveis, por exemplo, ele está muito dependente das Americanas. Então isso para mim é um risco muito grande. Porque caso as Americanas venham a sair, pode ser que ela saia de todo o fundo imobiliário. Então se ela abandonar o fundo imobiliário, ó, ela vai impactar muito nas receitas do fundo. Então o ideal assim é que... Só que o nosso mercado ele é muito novo ainda, considerado assim, em comparação com o mercado americano, o mercado europeu. Eu acredito muito no nosso mercado. Acredito que esse mercado vai se desenvolver muito, imensamente. Então, com o passar dos tempos, se esse fundo realmente fosse solidificando, ele consegue fazer novas emissões de forma a não ficar dependente de 2, 3 empresas, né? Agora, o que não dá ele vai lá e compra mais imóveis das próprias Americanas. Eu acho isso um erro, mas, enfim, vamos lá. Outro ponto de atenção, mas que eu vejo que ainda está tranquilo, é que daqui 2 anos, ou menos de 2 anos, vai vencer aí 1/4 dos imóveis aí. E aí isso é um ponto de atenção, por quê? Pode ser que renove? Pode. Mas e se ficar vago? Aí já pode ser um impacto grande aí nas receitas do fundo. E o restante são contratos muito longos, que vão vencer daqui 2029. Aí algo em torno de 8 anos aí, ó. Então, ponto muito positivo. E vai ter revisional dos contratos em 2022 aí. 86% vai rever, com grande chance aí de aumento nas receitas do fundo aí. Vamos à frente. Aqui é um ponto muito positivo, da minha opinião, que eu fiquei bem satisfeito com o fundo. O que eu tenho feito atualmente? Me deram como sugestão eu trazer as taxas que o fundo cobra. Beleza, a gente vai começar sempre a ficar olhando, ó. Então esse fundo cobra taxas assim, bem menores que o mercado, ó.
BTG nesse ponto aqui, para esse fundo, tá muito bem. BTG não é das melhores gestoras, assim, na minha opinião, assim, gosto meu. Mas esse ponto tá de parabéns o que vem cobrando sobre esse fundo, ó. 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido e mais 0,5% do valor de mercado limitado a 50% ao ano do patrimônio líquido também. Então, assim, se a gente fizer uma conta grosseira, é como se tivesse 0,65. Muito bom. E quando você faz os cálculos, você vê que isso reflete positivamente aqui no fundo. Então, eu vou pegar um mês aleatório aqui, ó. Vamos pegar julho, que é o último mês. O fundo teve como despesas aqui, ó. Ele teve como despesas nesse mês, ó. Despesas 64 mil, ó. E teve como receitas, o total aqui, ó, 802 mais 6 mil aqui. Vou somar os dois aqui para vocês, ó. 802 mais 6. 808, né? Então vamos ver o que esses 64, vou até arredondar para 65. O que esses 65 representam em razão dos 808? 8%. Gente, a gente tem visto aqui taxas, que eu até pego pesado com as palavras, mas infelizmente, na minha opinião, são taxas, assim, pesadas. Então a gente tem visto taxa aí de 20%, 30% aí, eu acho isso salgado, gente. Eu acho, porque é complicado. Esse fundo que está cobrando 8. Se tem fundo que está cobrando 8, a média do mercado aí que eu vejo de lajes é 12, setor de tijolos. Então 15 é o máximo aí que eu reputo ser um nível aceitável. Porque que tem aí gestora cobrando 18, 20, 25. Então isso é um ponto de atenção. Enfim, outro ponto positivo aí, eu estou tentando mostrar pontos negativos, pontos de atenção e pontos positivos. Então a taxa da gestora achei super agradável e aceitável. Outro ponto bacana é: o fundo possui uma excelente reserva de contingência. Esse fundo possui, ó. Por que eu falo que é uma excelente reserva? Dependendo do fundo imobiliário, isso aqui não é nada. Mas para um fundo que receita todo mês 800 mil, ele tem 1 milhão e 100 de reserva. Se precisar fazer alguma reforma, se precisar recompor receita aí por algum outro mês que ocorreu um baque, ele tem dinheiro ali para recompor isso. Inclusive, eu não sei por qual motivo, não sei o que foi que houve, maio foi um mês problemático para o fundo, ó. Maio foi um mês que gerou prejuízo. Nesse mês ele não teve receita aqui, ó. Foi 214 mil de prejuízo. E aí teria que olhar, abrir a DRE para saber melhor, né? Para saber com exatidão. E nesse mês, ainda assim, ele fez um ajuste aqui e guardou 1 milhão 138 mil. Por quê? Deve ser dinheiro que ele estava guardando aqui justamente para essa reserva, né? Mas foi um mês que em tese deu prejuízo. Então, mas no geral você vê que é um fundo que gera receita, ó. Vamos à frente. Outro ponto, assim, só que aqui não tem muito o que ser falado. Se vocês forem lá no primeiro vídeo que eu gravei desse fundo, eu estava bem chateado em relação a isso, porque as informações eram bem antigas, desencontradas. Nesse update que ele trouxe também, era algo que não contribuía muito. Então aqui, ele só fala mês a mês. Eu não vou ler dessa vez, outra vez eu li. Não teve nada de alteração recente aqui, ó, nada. Eu vou ler só esse último informativo, mas a cada um deles aqui, ele vem falando passo a passo do que foi acontecendo. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma lida com calma. Em complemento ao fato divulgado no dia 8/10 e na cronologia de ações judiciais, informamos que o curso Exatas abandonou o imóvel. Com essa saída, a vacância do imóvel passa a ser de 11,20%. Isso aqui foi um fato lá de maio. Note que ele não traz muita informação recente, né? E sobre esse ponto da inadimplência, de estar judicialmente, não tem muito o que ser falado. Mas eu reputo que poderia estar conversando mais perto dos cotistas, né? Vamos à frente. O que eu tinha para trazer a respeito desse fundo são só essas informações aí. E aí eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo. E aí, você gostou das informações que você viu? Eu confesso que eu mudei um pouco a minha visão sobre esse fundo. Eu fiquei um pouco chateado com o fundo da primeira vez que eu vi. E agora é um fundo assim que eu passei a ficar neutro. Não é algo que para mim eu vejo como... Tem alguns pontos negativos, mas eu vejo mais pontos positivos do que negativos. Então assim... se minha carteira estivesse formada, é um fundo que eu teria tranquilamente na minha carteira. Mudei minha visão a respeito desse fundo. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão me ajudar imensamente. Se inscreva no canal também, ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos com 1.491, bem pertinho dos 1.500. Almejamos alcançar 2.000 ou 3.000 até o final do ano e eu acredito que vamos conseguir. Desbloqueamos a função Seja Membro. O primeiro valor é pequenininho,
pequenininho, gente. Confira lá, é baratinho. Para você pode ser que não faça diferença, mas para o canal vai fazer muita diferença. É um canal pequeno, tentando crescer. Mesmo que a gente desbloqueou a nossa monetização, até a gente fazer jus a receber alguma coisa vai demorar muito. Então, se vocês quiserem nos apoiar, vai nos ajudar imensamente. Com isso, a gente pode melhorar o canal, pode comprar um microfone para ter áudio de qualidade, uma câmera, beleza? Nos ajude aí que eu vou agradecer imensamente. Novamente, muito obrigado, Diego, pela sugestão do vídeo. Obrigado pela presença constante, pelo elogio. Obrigado mesmo. E a minha intenção é sempre evoluir e melhorar cada vez mais. Pessoal, muito obrigado. Eu vou deixar passando mais alguns slides aqui com as imagens dos imóveis e tudo. E eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado mesmo. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa tarde e fui! Artlist.io